Olá, meu amigo Wellington Bezerra e ouvintes da Soleste FM, ouvintes também aqui do nosso programa Alô Soleste, Dr. Túlio Sampaio, mais uma vez aqui no nosso Papo Cabeça, programa semanal, que vai ao ar toda terça e quinta-feira, a partir das 15h45, certo? Hoje o tema que eu trago para vocês é um tema bastante comum, sobretudo em pacientes pediátricos, certo? No nosso consultório, que é o cisto do ducto tireoglosso. O que é isso? O cisto do ducto tireoglosso é uma malformação congênita. O que é isso? A criança já nasce com esse problema. Antes de explicar o problema, eu vou explicar a fisiologia de como se forma a tireoide. A tireoide ela é formada embriologicamente, né? Ou seja, quando o feto ainda está no útero da mãe, ela é formada na base da língua, tá certo? E com o decorrer do desenvolvimento, essa glândula ela migra para a posição habitual, que é na região anterior do pescoço, certo? E nessa migração fica um ducto que posteriormente é fechado, é exatamente o ducto tireoglosso. Tíreo de tireoide, glosso vem de língua, tá certo? Então, assim, é um caminho, um trajeto que comunica a base da língua até a região anterior do pescoço. Geralmente, esse caminho, esse trajeto, ele é fechado, ele é ocluído no decorrer do desenvolvimento. Mas em algumas pessoas, esse ducto não é fechado. O que acontece? Existe o orifício na base da língua, tá certo? Isso começa a acumular saliva naquela região e essa saliva vai entrando nesse trajeto, tá bom? Vai entrando nesse trajeto, vai acumulando saliva e isso forma um cisto de tecido mucoide, né? De saliva, propriamente dita, tá bom? E nas crianças, pode já ser observado já nos primeiros anos de vida, 1 ano, 2 anos, né? Às vezes, a percepção um pouco mais tardia, tá bom? Por volta ali dos 6, 7 anos. Geralmente, ela aparece após uma infecção viral, a criança tem um resfriado, tem uma infecção viral e a mãe começa a perceber que tem um carocinho ali na região anterior do pescoço mais alto, né? Embaixo aqui do queixo. E aí é nesse momento que a mãe se preocupa, né? E com razão, e traz o paciente para a gente avaliar. Muitas vezes a mãe só vai perceber quando o cisto infecciona, né? Que essa aí é assim, a complicação mais comum, que como a boca é uma região muito contaminada, certo? Algumas bactérias podem entrar ali naquele cisto, contaminar e aí infeccionar. E aí fica aquele cisto vermelhinho, doloroso e às vezes até rompe e drena, certo? Então, muitas vezes as mães também chegam com essa criança já com cisto infectado. Eu costumo dizer que o tratamento do cisto tireoglosso, que é cirúrgico, né, é muito tratamento para pouca doença, tá certo? Então, assim, quando suspeitar que seu filho, sua filha, ele tem um cisto do ducto tireoglosso. Primeiro, um nódulo, um caroço na região anterior do pescoço, né? E se você perceber, ele tem relação com a mobilização da língua. Como ele está intrinsecamente ligado à base da língua, quando a criança ele coloca a língua para fora da boca, esse carocinho some. Não? Então, se botou a língua para fora, ele sobe. E aí acaba se escondendo aqui na região do pescoço. Botou a língua para dentro, ele baixa. Isso aí a gente chama que na medicina, a gente considera isso, denomina como sinal de Sistranck, né? Mas na frente vocês vão entender o nome Sistranck. Então, quando sua criança aparecer, procure um especialista, né? Sobretudo cabeça e pescoço, ou então um pediatra. Porque muitas vezes você procura um colega que não está muito habituado com essa patologia e acaba alardando demais a mãe, né? E às vezes as mães já chegam para a gente no consultório extremamente abaladas, né? Claro, você tem um filho, 2, 3 anos, que aparece com um caroço no pescoço, né? Então é aterrorizante.
E aí a minha função lá, como médico especialista, é diagnosticar, acalmar a mãe. Por quê? O cisto tireoglosso é uma patologia benigna, né? Ela não vai causar um mal, não vai virar um câncer, tá certo? Muito embora em adultos, eu vou chegar lá, mas em adultos é um pouco diferente da criança, tá bom? Então, assim, o exame que a gente usa para diagnosticar é um exame simples, que é um ultrassom simples da região cervical, tá certo? Que ele vai descrever lá os sinais característicos, né, do cisto, e aí a gente vai traçar a melhor estratégia de tratamento, que é cirurgia. Esse tipo de patologia, por mais que seja benigna, o tratamento só tem um, que é a cirurgia, tá certo? E é a cirurgia que não é só você abrir o cisto, tirar aquele líquido e fechar. Não. Por isso que eu falei, é muita cirurgia para pouca doença. Por quê? A cirurgia, que é a cirurgia de Sistrunk, daí vem o nome, ela consiste numa incisão na região anterior do pescoço, a gente isola o cisto, vai seguindo o trajeto dele até o osso ióide. O ióide é o osso que a língua se insere, tá certo? Que geralmente esse cisto ele passa por dentro desse osso. Então a gente tem que isolar todo o cisto, chegar nesse osso, tirar a parte central dele e ligar ele por trás do osso. Não adianta se você só abrir na parte anterior. Se você não tirar a parte central do osso ióide, o cisto vai voltar. E a cirurgia, no segundo momento, é uma cirurgia mais complicada porque tem fibrose cicatricial, uma cirurgia que é mais delicada de se fazer. É uma cirurgia simples, rápida, mas ela tem uma complicação muito temida, né? Porque essa região que o cisto se localiza, ela fica exatamente na glote, tá certo? A loja, que a gente chama, né? Quando a gente tira o cisto, fica um espaço vazio, um espaço morto, e aí é exatamente na glote. Um sangramento, por menor que seja nessa região, ele pode causar uma obstrução da via aérea do paciente, tá certo? Então, por isso que eu digo, é muita cirurgia para pouca doença. A gente tem que ter muito cuidado na hemostasia, né? Tem que parar todo o sangramento lá durante a cirurgia para que depois não sangre, porque se sangrar é uma emergência médica, tem que abrir o pescoço de urgência. Mas, assim, é raríssimo acontecer, né? Quando você faz a cirurgia com um profissional que tem já um número de cirurgias realizadas, um profissional cuidadoso, ele vai prestar atenção nesses fatores, né? Vai fazer uma hemostasia e esse risco é mínimo, tá certo? A mãe pode dizer, doutor, eu estou achando que é muita doença, eu não vou querer operar agora não. O que é que pode acontecer com o meu filho? Infecção, né? A complicação mais comum é a infecção. Esse cisto ele pode infeccionar, ele pode drenar espontaneamente e depois vai ter que operar de todo jeito. Só que em condições mais desfavoráveis, porque ela já teve uma inflamação, já teve infecção, tem fibrose cicatricial, é uma cirurgia mais delicada. O ideal é a gente operar o paciente sem nenhum evento inflamatório infeccioso anterior à cirurgia, tá certo? A recuperação é uma recuperação tranquila, né? O paciente interna, a gente opera, no outro dia ele vai para casa, tá bom? E na imensa maioria das vezes é uma cirurgia muito tranquila. Em adultos, foge um pouquinho a regra, né? Em adultos, inclusive, ela pode aparecer na fase adulta. A pessoa pode nunca ter percebido nada, teve uma infecção viral, uma infecção de vias aéreas superiores e percebeu que depois dessa infecção apareceu esse cisto. Na verdade, ele não se criou ali, o paciente ele já tinha. Só que por conta dessa infecção, ele acabou desenvolvendo, né, esse cisto. E no adulto existe uma chance maior, sobretudo quando na ultrassonografia você já vê que dentro do cisto não tem só líquido, né? Quando você faz a ultrassom e no cisto vem alguma área sólida dentro, você já pode suspeitar ali que ali pode estar contido um câncer de tireoide, tá certo? Eu tive uma paciente recente, e é raríssimo, né? Que era uma paciente
de 50 e poucos anos, que apareceu com esse cisto, e na ultrassonografia ele via que tinha áreas císticas e áreas sólidas dentro, né? Puncionei, não veio nada na punção, tranquilo, fiz a cirurgia, tudo correu super bem. Quando eu recebo o resultado da biópsia, vem lá, carcinoma papilífero do cisto do ducto tireoglosso. Raríssimo, tá certo? Na época, eu até fui pesquisar, né, em alguns artigos, e só tinha 275 casos registrados no mundo, né? 275. Inclusive, eu publiquei esse caso, meu caso se tornou ficou 276, né? E eu tive até dificuldade em como manejar, né, essa paciente. Porque não se tinha, a gente procurava artigo, não tinha dizendo se você tinha que fazer uma tireoidectomia, se a paciente deveria ser encaminhada para o iodo radioativo, tá certo? Então, levei o caso para a mesa redonda lá do Hospital das Clínicas, né? E aí a gente, em discussão lá, a gente decidiu por acompanhar. A paciente ela não tinha nenhum cisto, nenhum nódulo na tireoide, tá certo? O câncer que veio estava completamente dentro do cisto, ou seja, não estava extravasando, então não tinha indicação de fazer um radiodo. E essa paciente está fazendo acompanhamento comigo a cada 6 meses, certo? Então, assim, em criança ela tem um comportamento, em adulto ela tem outro, tá certo? Mas é uma patologia que a gente considera como uma malformação congênita. A pessoa já nasce com aquilo, né? E no decorrer da infância, da primeira infância, da segunda infância, da vida adulta, essa patologia pode aparecer. Então, assim, se você perceber que tem um nódulo na região anterior do pescoço, embaixo aqui do queixo, né, que a gente conhece, procure um especialista. O cirurgião de cabeça e pescoço é o melhor especialista para poder manejar esses casos de cisto do ducto tireoglosso. Bom, e esse foi mais um Papo Cabeça, aqui na Rádio Soleste, no programa do meu amigo Wellington Bezerra. Você pode acompanhar esse vídeo e outros vídeos, tá certo? Na minha página do YouTube, Dr. Túlio Sampaio, Túlio com 2 L's. Também pode acompanhar isso aí no meu Instagram, Dr. Túlio Sampaio, também com 2 L's, e no meu TikTok, ok? Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos directs, tá certo? Tanto no Instagram quanto no YouTube, que eu vou estar respondendo e tirando as suas dúvidas. E aqui no Aquiraz, eu atendo nas segundas-feiras a cada 15 dias na clínica Medileste, ok? Então, se você tem alguma patologia referente à cirurgia de cabeça e pescoço, você pode entrar em contato com a clínica e marcar sua consulta. Terei o maior prazer em atendê-los.